Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu quero que vos fala é o pastor Wanderley Bonito. Eu quero trazer uma palavra de Deus para nossa reflexão, para nossa vida. E a palavra que eu trago fala a respeito do casamento e da vida sexual do casal. Uma palavra pouco ministrada, pouco doutrinada das igrejas. E hoje o que nós mais vemos é casais cristãos se separando. Então essa palavra aqui eu entendo que é de muita importância, deveria ser mais ministrada na igreja. Então Deus tocou fortemente e nós trazemos um pouquinho dessa reflexão para a vida dos casais. Antes, porém, eu quero convidar você, a todos os nossos irmãos, somos muito conhecidos, temos aí um grupo no Face, outro no WhatsApp, temos vários irmãos aqui. Então eu entendo que convidar você para se inscrever no meu canal, compartilhar, visualizar, para que esse canal propague, A gente vê outras coisas aí, mulher pelada, coisas realmente que não convém nem falar aqui, E nós estamos fazendo um programa, de ministração de palavra, que é muito importante. E a gente, às vezes, fica um pouco frustrado com os irmãos. Irmão, se inscreva para que esse canal para que esse canal cresça. Essa palavra, por exemplo, é muito importante na vida dos casais. Sabe? Se inscreva para que esse canal cresça. Sabe? Para que essa reflexão, essa palavra, chegue na vida dos casais. Sabe? Ajude que esse canal propague. Sabe? Nós não ganhamos nada com isso, não. O nosso desejo é propagar o Evangelho e nós usamos as redes sociais para isso. Amém? Então se inscreva lá, pregando a palavra com o pastor Wanderley Bonito. Se inscreva, compartilhe, visualize, dê o sininho para que nós possamos aqui poder propagar o Evangelho. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Sabe? O texto é bem conhecido, porém pouco ministrado nas igrejas. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, porém, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis uns dos outros, senão por por consentimento mútuo por algum tempo, para que vos apliqueis a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui o apóstolo Paulo, que estava na cidade de Efésios, o apóstolo Paulo se encontrava na cidade de Efésio, e os irmãos de Coríntio vão enviar uma carta com indagações e com perguntas ao apóstolo Paulo, acerca do casamento, ou seja, qual era a dúvida do povo dos irmãos de Coríntio. Os coríntios ficavam na região da Grécia, aquela região era uma região que era uma região realmente que não vinha bem, A igreja de Coríntios não estava bem, havia divisões na igreja acerca da liberdade cristã, Havia imoralidade, falta de disciplina, na igreja. O culto era bagunçado, havia grandes discussão a respeito do casamento. E quais eram as dúvidas dos irmãos naquele momento? Qual era melhor, mais certo? Ficar solteiro ou casar? Como eu falei, Coríntios ficava na Grécia, e as dúvidas a respeito do sexo, e que era certo casar, viver uma vida sexual com a esposa, ou divorciar, ou ficar solteiro. Então os irmãos estavam preocupados com isso, até porque eles eram seres humanos,
e tinham necessidades, né? Lembrando que Coríntios ficava numa cidade completamente imoral e era famosa pela prostituição, por incrível que pareça. E a pergunta ao apóstolo Paulo estava, apóstolo Paulo se encontrava em Efésios, e como os cristãos poderiam permanecer puro por causa das tentações. Havia problemas de perseguições, né? E ser casado era desvantajoso. Aqui o apóstolo Paulo faz a primeira pergunta ele responde, e algumas pessoas, quando lê esse texto, entendem de uma forma errada. Veja só. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição porém que cada um tenha a sua própria mulher. Aqui o apóstolo Paulo ele fala isso, mas ele vai contradizer com a palavra lá em Gênesis, que por exemplo, que fala que não é bom que o homem esteja só, mas tenha uma disjuntora. Então o apóstolo Paulo não ia contradizer com a própria palavra de Deus. Aqui havia perseguições, né, contra os cristãos naquela época. Então o apóstolo Paulo menciona que era muito mais fácil, muitas vezes, fugir para outra cidade sozinho, do que casado com a mulher grávida e com 2 filhos. Então, em certas circunstâncias, né, era melhor que o homem não tocasse em mulher. Naquele momento, pela situação que os cristãos estavam passando e pelas perseguição, o melhor é que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição e por causa da incontinência sexual que os homens, principalmente os homens, têm, o bom é que o homem se case e tenha a sua própria esposa. Então a gente tem que entender o contexto da história para entender o que o apóstolo Paulo estava passando. Roma estava perseguindo os cristãos. Então fugir ou escapar com a mulher grávida, barriguda e com 2 filhos é muito mais complicado. Então sozinho seria melhor. Então é isso que no versículo 1 e versículo 2, né, apóstolo Paulo responde acerca das perguntas. Então isso era desvantajoso, né? Por causa das perseguições que os cristãos estavam passando. Fugir sozinho seria uma coisa, agora fugir com uma mulher com 2 filhos na barriga é complicado. Então a resposta de Paulo é bom que o homem não toque em mulher. Então quando as pessoas veem esse texto aqui, eles têm uma noção errada, uma distorção da palavra. O apóstolo Paulo não vai contradizer com a própria palavra de Deus que está em Gênesis, né? Que quando diz que não é bom, é bom que o homem não fique só, mas tenha uma disjuntora. Então percebam bem que o apóstolo Paulo não vai contradizer contra a própria palavra. É porque naquele momento havia muitas perseguições contra os cristãos, e você fugir sozinho é uma coisa, agora você fugir com a mulher grávida e com 2 filhos já complica um pouco mais, né? Então era nesse sentido que o apóstolo Paulo estava dizendo. E havia grandes perseguições, né, em Roma, mas por causa do pecado, que o homem tenha a sua esposa, né? Então o texto aqui, meus irmãos, não vou ficar prolongando muito, o texto, né? O texto fala a respeito do casamento, e a respeito da vida sexual. E o povo vai na cidade de Efésios fazer certas perguntas ao apóstolo Paulo. E muitas perguntas, e uma delas é a respeito do casamento, pois Coríntios era uma cidade, ficava na Grécia, aquela região completamente imoral, né? Havia prostituição, havia divisões na igreja, havia o culto estava uma bagunça, havia prostituição, então havia certos problemas. Então o povo de Coríntios vai enviar irmãos em Efésios para fazer uma lista de perguntas ao apóstolo Paulo, e uma delas é a respeito do casamento.
Se era bom os irmãos casar e ter uma vida sexual com a esposa, era bom divorciar e se manter puro, o que era mais certo? Entendeu? Então, a respeito da vida sexual. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dar algumas indagações, vai dar algumas direções aos irmãos. A primeira conselho que o apóstolo Paulo é que os irmãos, não é bom que o homem esteja só. É isso que o apóstolo Paulo está tentando falar. Mas tem a sua esposa. Mas, por causa da situação do momento, das perseguições contra o cristão, fugir sozinho é uma coisa. E fugir com a mulher grávida, 2 filhos, aí já complica mais. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala. Então o texto sagrado fala a respeito do casamento e do divórcio. Percebam bem que fala também a respeito que a mulher não deve, sabe, deve satisfazer ao seu marido, sabe? E isso tem sido um problema na vida dos casais, em alguns casais, pelo menos aquilo que nós chega a nós, porque a mulher ela não pode negar sexo para o seu marido. Vamos falar português claro, entendeu? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido tem o poder sobre a mulher. Ou seja, quando você se casa, você perde a autoridade sobre si mesmo. Por exemplo, esse corpo não é mais meu, é da minha esposa. Então, um é uma só carne. Então, um tem que satisfazer o outro. Vamos simplificar aqui para encurtar o tempo. Um tem que satisfazer o outro. A vida sexual não pode parar. A vida sexual no casamento é importante. Sabe? Você não pode negar sexo para o marido. Você não pode deixar seu marido sem relação vários dias. Sabe? E é isso que o apóstolo Paulo está tentando falar aqui no capítulo 3, 4, entendeu? E no capítulo 5, entendeu? Ainda fala mais, sabe? Só pode deixar de ter relação em caso de oração e jejum, não por muito tempo. Não por muito tempo, para que Satanás não tente. Olha só a importância da vida sexual no casamento. Você não vê ninguém ministrando sobre isso. Você não vê. Eu não vejo doutrina, quase em igreja nenhuma, sobre a vida sexual do casal. A vida sexual é importante, meus irmãos. O casal não pode viver sem sexo. E a gente vê situações que a gente fica de boca aberta. A mulher fazendo greve, deixando o marido 30 dias, meu irmão. Depois que acontece o adultério, depois que Satanás arma, sabe? Você é culpada. Sabe? Se você deixar o teu marido em jejum 15 dias, uma semana, e acontecer alguma coisa, você é a principal culpada. Sabe? Porque a palavra não dá autoridade da mulher, sabe? Negar sexo pro seu marido. O marido da mesma forma. Então, os dois são a sua carne. Um tem que satisfazer o outro. Um tem que cuidar do outro. Sabe? A gente vê coisas absurdas. Então, esse texto é importante. Eu estou simplificando, encurtando. Então, essa era as perguntas dos coríntios, né? Que estavam na região da Grécia, para apóstolo Paulo, que se encontrava em Efésios. Eles vão mandar uma lista, né, de perguntas, entre elas a respeito do casamento, a respeito da vida sexual do casal, e o que era melhor, ficar solteiro, ou casar, ou divorciar, ou se manter puro, né? Então, o apóstolo Paulo vai falar aqui em poucas palavras que o correto é o homem se casar e tenha uma esposa, sabe? E a mulher, sabe, satisfaça o seu marido, e o marido satisfaça a sua mulher. Isso não pode deixar de acontecer, na vida do casal. O sexo no casamento é aliança. O sexo no casamento é dívida. Tem que ser paga. Sabe? E é uma aliança que não pode ser quebrada. É princípio que fica na vida do casal, pela palavra. Mas a gente vê esse princípio muitas vezes, essa aliança sendo quebrada. Isso justifica o porquê tem tanta separação. Então eu espero que essa palavra aqui ela sirva de reflexão. Não é para apontar, não é para causar polêmica, mas é uma palavra, irmão, que ela serve de reflexão, sabe? Entendeu? Então, é isso que o apóstolo Paulo orienta.
sabe? Que a mulher paga o marido que é devido e o homem paga com a mulher que é devido, sabe? E diz ainda mais no capítulo 5, não vos priveis um dos outros. Está aqui na palavra. Ó, senão por consentimento mútuo, ou seja, os dois ficassem em relação por concordância entre os dois. Ó, por algum tempo para vos aplicar a oração. Só por esse motivo, por jejum e oração. As duas fazem uma concordância e não tem relação sexual. Mas não por muito tempo, porque Satanás pode tentar. Aí é uma palavra aqui, ó. Depois ajuntai outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso aqui é vida sexual. O casal não pode ficar sem sexo. Um tem que cuidar do outro. Um tem que satisfazer o outro. E quando um tinha necessidade sexual, a mulher não pode negar sexo ao marido. E o marido também não pode negar sexo à mulher. Os dois têm que cuidar. Isso é aliança. Isso é princípio básico da palavra de Deus. Então eu não entendo como é que acontece tanta coisa absurda se nós temos uma palavra de Deus tão abençoada como essa, nos orientando a respeito do casamento, sabe? E da vida sexual. Que o povo de Coríntios estava preocupado com isso. Né? Eles queriam viver uma vida que agradava a Deus. Eles queriam viver uma vida em santidade. Mas como viver essa vida em santidade se eles sentiam desejos, sentiam tentações, né? O que era mais certo casar, ter uma mulher, ter uma vida sexual, se manter solteiro, né? Então, esta palavra ela serve para a nossa reflexão, sabe? Para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, por exemplo, se manteve sem mulher, ele não tinha mulher, ele era sozinho, ele manteve o celibatário, puro, firme, sabe? E o celibatário ele serve para algumas pessoas que, né? Então essa palavra ela serve para mim e serve para você também. Vamos orar? Que Deus abençoe a tua vida. Medite nessa palavra, meus irmãos. Sabe? Tem tido muitos casais cristãos separando no país. Sabe? E a gente vê essa ministração. Essa palavra é pouco ministrada. Né? Então aqui, a palavra em 1 Coríntios capítulo 7, fala do casamento e fala da vida sexual do casal. O casal não pode deixar de ter relação sexual. Sabe? E não é uma vez por semana, uma vez por mês, é contínuo, é diário. Sabe? É diário. Não pode ficar muito tempo sem ter relação sexual. Então não sei por que há tanta dificuldade em entender isso. A partir do momento que você se casa, você não é mais dono de si, mas é o seu marido. O seu marido também não é mais dono dele. Então um tem que preencher o outro, cuidar do outro. Isso é princípio, o sexo é princípio e faz parte da aliança da palavra de Deus. Então fique com essa reflexão para a minha vida e para a tua vida. Amém? Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós nesse momento agradecemos a Ti por esta palavra, por esta reflexão. Pai, eu espero que esta palavra, essa reflexão, ela sirva, Senhor, Pai amado, como uma luz no fim do túnel na vida dos casais, na vida das pessoas que estão se casando, que estão casadas, meu Pai. Venha estar entendimento e sabedoria e reflexão, Pai, no nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, por essa ministração, por essa oportunidade de estar trazendo algo da parte de Deus para a vida dos casais, meu Pai. Abençoa a todos, meu Pai. Corta todo laço, corta toda armadilha, corta todo mal, meu Pai. E que em nome de Jesus, meu Pai, repreenda todo espírito de separação, toda frieza, tudo em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, com essa reflexão. Mais uma vez eu falo, o apóstolo Paulo menciona a respeito do casamento, que não é bom que o homem fique só, mas tem uma disjuntora, sabe? Tá entendendo? Ele fala aqui no versículo 1, e as pessoas leem isso e entendem mal. O apóstolo Paulo estava falando acerca da perseguição que os cristãos estavam passando. E por causa desta perseguição,
era bom que o homem ficasse só, não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, do pecado e da tentação, então que o homem se case e tenha a sua esposa, sabe? E um venha preencher o vazio do outro. Um venha cuidar do outro. A mulher, sabe, cuide do seu marido. Mas cuidar do marido não é só cuidar do arroz, do feijão, passar roupa, não. Cuidar do marido é cuidar da vida sexual também, sabe? As pessoas estão quebrando princípios. Quando você se casa, o sexo faz parte da vida do casamento. Entendeu? Você casou para ter uma vida sexual com uma mulher. Legal dentro da palavra. Então, sexo é princípio básico que tem que ser cuidado. Entendeu? Ah, eu não caso para não ter sexo, então fica solteira. Ah, eu casei, mas eu não quero. Então fica solteira, filho. Que casou, tem que cuidar da vida sexual do marido. E satisfazer o marido a hora que ele quiser. Entendeu? O marido precisa ser satisfazido. A mulher também precisa. Tem desejos sexuais. Precisa ser, então, um tem que preencher o vazio do outro todo dia. Sabe? Às vezes chega cansado. Um chega cansado, então vai descansar. Mas na hora que estiver descansado, tem uma relação sexual. O sexo no casamento é bênção de Deus. O sexo no casamento, sabe? Ele é fundamental a importância. Um casal que está bem sexualmente, Satanás não entra. Sabe? Satanás não entra. Sabe? Satanás não encontra brecha num casal que está bem. Sabe? O sexo faz bem para a saúde, faz bem para o coração, faz bem para o nervo. É bênção de Deus. E fecha as portas para Satanás entrar. Quando você diz não para o teu marido, você está convidando Satanás para entrar na tua casa. Quando você diz não para o teu marido, você está abrindo as portas para o inimigo entrar dentro do teu casamento. Então a importância da vida sexual do casamento é muito importante. Eu espero que esta palavra ela venha abrir a mente das pessoas, sabe? Venha abrir a mente da pessoa. Estou falando de sexo no casamento. É bênção de Deus e fecha as portas. Mas tem que ter a vida sexual com a tua esposa. E não é uma vez por semana, não é a cada 15 dias. Não é negar o sexo. Não, tem que ter vida sexual todo santo dia com o teu marido, com a tua esposa. O casal tem que ter vida sexual diária. Tá entendendo? Então fica com essa reflexão. Sexo é bênção de Deus. Medite nisso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pai do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de todos.